Fala, meu pessoal, tudo bem com vocês? Estamos com mais um conteúdo, mais uma notícia para vocês e hoje estamos aqui com o canal do Gustavo Gaia. Todos os créditos ao canal dele, o link do canal dele está na descrição, no comentário fixado. Você que apoia nosso canal, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Sem muitas enrolações, pessoal, vamos pro vídeo. Me fala se isso não é um nível de desespero completo. Gilmar Mendes, em um dia, dando 3 entrevistas diferentes. Presta atenção, um ministro do STF, depois de enfiar os pés pelas mãos, de colocar o Zema no inquérito das fake news, de ameaçar Alessandro Vieira, de falar um monte de asneira, para tentar diminuir um pouco o desgaste do STF, é obrigado a dar 3 entrevistas em um dia. Hoje o Gilmar Mendes não trabalhou. Hoje, pelo menos, ele não soltou nenhum traficante porque ele passou o dia dando entrevistas, defendendo a sua atuação e defendendo o tal STF Futebol Clube. Nesse trecho dessa entrevista, ele pratica xenofobia. Ele zomba do Zema da forma que o Zema fala, do sotaque mineiro. Sim, esse é o ministro do STF. Nós já tivemos um ministro dando o dedo do meio para milhares de pessoas no estádio. Esse ministro já mandou enfiar a pergunta na bunda de uma jornalista e agora ele zomba de um candidato a presidente, ex-governador de Minas Gerais, pelo sotaque. Ele fala um dialeto próximo do português. Muitas vezes a gente não o entende, né? Eu estava imaginando que ele fala uma língua lá do Timor-Leste, um tetum ou coisa assim, mas de qualquer forma, naquilo que for inteligível, é importante que a Procuradoria, a Polícia Federal, o próprio ministro Alexandre apreciem. Ele está aqui nesse momento ofendendo milhões de mineiros, mas calma. Não acho que Aqui, seja assim. Em uma outra entrevista, presta atenção. De novo, a vida pública exige responsabilidade. Eu estou chocado que uma CPI do crime organizado e que dizia que iria investigar o crime organizado no Rio de Janeiro e queria investigar as famílias do Norte e outras organizações, termine por indiciar ministro do Supremo. No meu caso, inclusive, é bom que se diga, por ter dado um habeas corpus. Só isso. Só isso. Só isso, mais nada. E isto vira uma causa para indiciamento. E a mídia vem dizendo que ele só fez isso. Não, ele fez isso que é extremamente grave. E eu então, Renata, suponho, por que ele fez isto? Porque ele está ameaçado pelo crime organizado? Ou, o que pode ser pior, é outra hipótese, porque ele está sendo financiado pelo crime organizado? Olha a insinuação que o ministro do STF está fazendo sobre o delegado Alessandro Vieira, que também é senador, mas foi delegado, por ter colocado o nome dele no relatório da CPM do crime organizado como indiciado por estar protegendo bandido. Olha onde nós... Brasil, pelo amor de Deus, olha onde nós chegamos. Nem a repórter esquerdista aguentou essa insinuação. Deixa eu lhe fazer um pedido, ministro. Acho que a gente não tem condições de investigar essas conjecturas aqui. O que eu gostaria de ouvir do senhor... Eu acho engraçado é a boca dele, ó como é que ele fica nervoso, ó a boca dele. Independentemente de quem é o senador e o que guiou esse pedido dele, a atividade dele na CPI não está coberta pela imunidade parlamentar, ministro? Está constitucionalmente a ação de um senador, enquanto relator de uma CPI, está coberta pela proteção da imunidade parlamentar. Mas o Gilmar Mendes? Acho que não. Acho que não. Nós temos uma vasta jurisprudência e você pode se socorrer do jurídico da Globo. Realmente, essa vasta jurisprudência foram decisões que vocês tomaram desde 2019 que aniquilaram a imunidade parlamentar. Para dizer que a imunidade comporta excesso. E o excesso não está coberto pela imunidade. Vamos para a próxima. Não. Agora aqui, ministro Gilmar Mendes pratica homofobia, tá? Já teve xenofobia,
ameaça um senador insinuando que ele é financiado pelo crime organizado. Agora, olha onde que esse cara chegou, na terceira entrevista dele. Se começamos a fazer piadas com coisas sérias, com as instituições, imagine que nós comecemos a fazer bonecos do Zema como homossexual. Será que não é ofensivo? Por que, ministro Gilmar Mendes, seria ofensivo colocar alguém como homossexual? Você acredita que ser homossexual é ruim, por isso é uma ofensa? Ou se fizermos ele roubando dinheiro no Estado, será que não é ofensivo? Ser ofensivo não é crime, e não quer dizer que porque é ofensivo tem que colocar no inquérito as fake news, Gilmar Mendes. É correto brincar com isso? Homens públicos podem fazer isso? Sim, nós somos homens públicos e nós somos sujeitos, sim, a todo tipo de brincadeira e ofensa. Imagina se eu fosse prender todo mundo que me xinga na internet, ô Gilmar Mendes. Pelo amor de Deus, você perdeu a noção, meu amigo. Você perdeu a completa noção. Só essa questão. É só isso, é isso que precisa ser avaliado. Não, o senhor pediu para colocar um candidato à presidência no inquérito das fake news aberto em 2019, que foi feito de ofício e dado na mão do Alexandre de Moraes, porque o senhor quer intimidar e coagir as pessoas. A história... Essa dinastia do judiciário vai acabar. Não adianta, vai acabar. Pode não ser... Não adianta, não tem como. O brasileiro não aguenta mais. E o senhor hoje, com essas 3 entrevistas, contribuiu enormemente. O senhor não tem noção. Enormemente o senhor contribuiu para acabar com essa ditadura. Porque a imprensa, que antes tentou achar uma forma de tentar defender vocês, não tenta mais. Percebeu que acabou. 3 entrevistas onde o senhor consegue piorar a situação do STF 3 vezes no mesmo dia. Apenas nos 15 primeiros dias de abril, o PT gastou quase R$500 milhão impulsionando o conteúdo mentiroso na Meta e nas redes sociais. Um dos conteúdos que ele está impulsionando em massa, que é uma mentira facilmente desmentida, é de que eles foram sempre contra a taxa das blusinhas. Taxa das blusinhas, como você se lembra, o Brasil, você não precisava pagar imposto se a sua compra de qualquer item de outro país fosse menos de $50. O governo não gostava disso. Ele via ali uma fonte de arrecadação. Então ele inventou a taxa das blusinhas, que é na verdade taxa de qualquer produto de outro país, né, desses sites asiáticos, que seja menos de $50. Tornou quase que inviável comprar através de sites como Shopee, Shein e outros por aí. Desde o começo eles defendiam essa taxa. Foi o governo que botou deputados para ficarem a favor dessa taxa. E por que eu estou te dizendo isso? Tá aqui, ó. Isso aqui saiu no Poder 360. Né? A primeira coisa que o governo do Haddad fez, o governo do Lula fez através do Haddad, é que defende o fim da isenção para combater o contrabando. Sempre aquela desculpa de contrabando, de combater o crime, da mesma desculpa que eles faziam quando queriam monitorar o nosso Pix. Sempre apoiando essa taxa das blusinhas. Inclusive a Janja republicou Choquei, lembrando que o dono da Choquei está preso por receber dinheiro do tráfico de drogas. O maior apoiador do PT está preso. Desculpa, mas... Então conta a história de como que foi, sempre defendendo. Mas não acredite nesta matéria. Pode ser mentirosa. Afinal de contas, a extrema-direita pode ter pago a imprensa para mentir. Porque é isso que o PT fala. E é aí que a gente vai precisar da sua ajuda. A gente vai precisar da sua ajuda para você ajudar a divulgar esse vídeo aqui. Aqui em 2024, o Lula falando sobre taxar as compras internacionais. Estamos ficando um país, está crescendo o setor de serviço e está crescendo a importação de produtos que não pagam nenhum imposto nesse país. Ou seja, como é que a gente vai poder ficar vivendo assim? Eu quero uma relação extraordinária com os chineses, a melhor possível. Mas nós não podemos aceitar, sabe, que as pessoas fiquem vendendo para cá coisas sem pagar imposto nenhum. Eu achava... Até $50 sempre foi assim. Porque são pessoas normalmente de baixo poder aquisitivo, né? Então até $50 não se precisava pagar imposto. Lula ficou revoltado com isso. Ele quer o imposto, ele quer colocar mais e mais impostos nos mais pobres, justamente os mais pobres que fazem essas compras de até $50. E aí você tem um vídeo dele,
em 2024 defendendo taxar as blusinhas. Ele sancionou a taxa das blusinhas. Foi o governo que fez coletiva de imprensa defendendo taxar as blusinhas. Pegou mal, quebrou Correios, diminuiu sua aprovação, aumentou sua rejeição. E aí agora, em 2026, esse sem vergonha, na cara limpa, vem falar isso aqui, ó. Vamos lá. Sem pagar imposto nenhum. Eu achava desnecessária o aumento da blusinha. Achava desnecessário, porque são compras muito pequenas. Pois é. São compras de R$50, R$60, R$70, sei lá, coisas que não tem nada muito significativo. Mentira! Como são milhões de brasileiros que faziam essas compras, eles calcularam uma arrecadação recorde em cima disso. Só que aí deu mal. Chegou o ano eleitoral, as pessoas não esqueceram, e agora o Lula, que inventou a taxação das blusinhas, está vindo como salvador, escute isso aqui, o salvador, para acabar com os impostos sobre as blusinhas. Só que preste atenção, ele vai fazer isso, se ele conseguir fazer isso, vai ser apenas até o início do próximo mandato. É apenas nesse período eleitoral. Como, por exemplo, o governo Lula fez de tudo para legalizar as bets. O povo se endividou, a maioria do povo brasileiro agora está endividado, recorde de 80% das famílias endividadas. Então o que o Lula vai fazer? Ele vai desfazer uma decisão que endividou a população brasileira, somente até as eleições. Porque qual que é o plano dele? A gente precisa enganar o povo, ganhar o voto deles. Assim que a gente reassumir, que se Deus quiser não vai acontecer, a gente volta com os impostos novamente. Então Lula quer pegar agora esses próximos 6 meses, enganar o povo brasileiro, fingir que está tentando resolver o problema que ele criou e ano que vem recolocar o problema no mesmo lugar que estava agora no início desse ano. É assim que funciona o PT. O que me parte o coração é ver que tem tanta gente no Brasil que ainda não entendeu isso. Tá aqui, ó. Para quem quiser ver, tá aqui o cara defendendo taxar as blusinhas. Importação de produtos que não pagam nenhum imposto nesse país, ou seja, como é que a gente vai poder ficar vivendo assim? Qual é o problema, me explica, Lula, qual é o problema de comprar produtos sem pagar impostos? Por que tem imposto em tudo? Foram 29 impostos criados ou aumentados desde que esse cachaceiro voltou à presidência. É complicado. Não se deixe enganar, compartilhe esse vídeo. A gente vai ter que trabalhar muito esses próximos meses, porque eles vão vir com muita mentira. Escuta, R$500 milhão impulsionando o conteúdo, dizendo que a culpa da taxa das blusinhas é do Bolsonaro, é do Flávio Bolsonaro, é da direita, fascista, nazista. Esse cara que fala que quer lutar contra a família, os costumes, a religião e o patriotismo, agora está impulsionando o conteúdo dizendo que ele quer acabar com um imposto que ele criou. Ele tem que ser muito burro. Fala, meu pessoal, estamos aqui no Conexão Política, o site que traz a verdade ao povo. Alô. Política. Zema vilipendia a honra do STF e pede seus integrantes de Gilmar. Ministro aciona a PGR contra a pré-candidata após vídeo satírico sobre o STF. Ministro Gilmar Mendes comentou as críticas ao STF e fez a observação sobre o ex-governador Romeu Zema. Eu estava imaginando que ia falar uma linguagem lá no Timor-Leste, um tentum ou coisa assim. O ministro considerou no mínimo irônico Zema ataca o STF após ter solicitado ao tribunal autorização para adiar pagamento de parcelas de dívida Minas Gerais com a União. Argumento de Gilmar apontou que o tribunal foi acionado em diferentes momentos para garantir fluxo de caixa ao Estado, sugerindo contradições entre prática administrativa e discurso atual do pré-candidato. O ministro externou ainda que o conteúdo divulgado pelo Zema vilipendia a honra do STF e de seus integrantes. Réplica de Zema. Na réplica, o ex-governador questionou a afirmação do ministro e deu uma decisão favorável a Minas Gerais. Agora descobri que foi um favor para seu submisso e pelo resto da vida. Zema chamou o STF de
pior Supremo da história e manteve confronto com o eixo central de sua pré-campanha, afirmando que esse elemento propicia mudanças estruturais na corte, incluindo o mandato para ministros. Pedido à PGR, Gilmar Mendes acionou investigação contra Zema após publicação de um vídeo satírico que utiliza inteligência artificial marionetes para simular um diálogo entre o ministro do STF, sugerindo favorecimento e contra-interesse. O ministro também acionou a PGR contra o senador Alessandro Vieira pelo relator da CPI do crime organizado, que sugeriu indiciamente 3 ministros do Supremo, risco eleitoral do Judiciário. Advogados constitucionais alegam que os casos como Zema repetem outros casos com o Supremo de intenção de eliminar políticos do pleito eleitoral, já que eventual condenação criminal transita em julgado permite a suspensão dos direitos políticos, conforme o artigo 15 da Constituição. Analista bem essas ações com avanço indevido sobre o processo político, argumentando que o STF corre o risco de interferir nas eleições de 2026 ao tomar possíveis candidatos inelegíveis. Oposição reage. Deputados de oposição decidiram apresentar um novo pedido de impeachment contra Gilmar Mendes. Em reação à medida judicial contra Zema, os parlamentares também planejam levar uma notícia-crime contra o ministro da PGR em uma manifestação formal ao ministro Edson Fachin, atual presidente do STF.